a medicina é um sacerdócio, né? Porque é uma dedicação realmente extrema e de lidar com situações que são difíceis, né? Porque você fala assim, seja bem-vindo numa hora terrível, né? Então, esse acolhimento, todo esse aprendizado aí, que ele é necessário para você dar um tratamento assim mais amplo para o seu paciente. E eu sinto isso, vocês têm esse cuidado, né? Mas de acolher, de ajudar, de estar presente. Então, eu vou dizer para você uma coisa, Lilian. Eu me formei médico, né? E a minha essência é dessa história do cuidado, tudo, né? Mas eu acabei entendendo um pouquinho mais daquilo que eu podia fazer para os outros quando eu fui para a área administrativa mesmo. Porque é isso que você falou, o médico ele vive essa questão da oportunidade de cuidar de alguém, de zelar por alguém, de promover o bem-estar para alguém, entendeu? Mas nós estamos inseridos num contexto de saúde que é um negócio, Exato. entendeu? E as pessoas acabam esquecendo disso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir, né? Nessa questão de saúde pública, na questão de saúde privada, no relacionamento que tem que existir entre essas duas áreas, na questão da própria objetivo de uma operadora de saúde. Quer ver uma coisa que pode chocar? Uma operadora de plano de saúde, ela vive em função da doença. Você vê? Entendeu? Isso é extremamente, assim, cruel, né? Mas é a perversidade do negócio. Exato. As coisas, elas se movimentam hoje, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente dos agentes que estão para promover a saúde, só em função da doença. Não combate, entendeu? A causa. Poderia realidade, ser preventivo, você diz. Eu acho que assim, o objetivo maior, talvez aí o sonho de consumo é uma operadora de plano de saúde promover saúde mesmo, né? Fazer a promoção de saúde e em cima disso que a gente trabalhava muito nessas questões em que a gente era dirigente, né? Então precisa muita discussão sobre isso. O modelo remuneratório hoje para a classe médica ele é perverso. Imagino. Entendeu? Imagino. Porque ele justamente ele move a roda em função da remuneração do atendimento à saúde. A saúde hoje ela é hospitalocêntrica e curativa. E nós temos que sair urgentemente disso. Adorei essa visão. Adorei. Na realidade, eu não estou falando nada daquilo que muita gente sabe. Mas é que poucas pessoas têm o dom de pôr o dedo na ferida e falar, bora cuidar disso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, às vezes, a gente perde tempo discutindo assuntos de natureza de pouca relevância. Por exemplo, hoje você fala muito na questão médica em relação a erro médico, não sei. Claro que existe erro médico e claro que ele deve ser combatido. Claro. As certificações estão aí, né? O que é uma certificação para um hospital? É alguém com um olhar de longe, de dentro da operação, vir pontuar aquilo que você deixou de fazer, que é exatamente necessário para não criar adversidades, para não criar iatrogenias, né? Esse modelo foi desenvolvido, nós certificamos o hospital aqui de Sorocaba. Esse modelo foi desenvolvido em função disso, da descoberta do que se gasta hoje em desperdício, em iatrogenia, que o próprio sistema produz. Né? Então, precisa que a gente pague alguém, né, para vir aqui e nos diga que a gente precisa lavar as mãos para não promover infecção. Que é o óbvio, né? Então, que é o óbvio. E que ao longo do tempo, por conta dessa cilada, desses problemas, dessa perversidade remuneratória, alguém deixou de fazer, olha, entendeu? E deixou de fazer terceirizando para alguém, entendeu? Então, ontem nós tivemos uma eleição do CFM,
entendeu? A discussão, ela passa por aí, na discussão do ato médico, na discussão do que o médico deve fazer, que ele deixou de fazer, entendeu? Ele abriu espaço, então ele tem que voltar a fazer aquilo que é para dar segurança para o cliente, Exato. entendeu? Então a discussão é essa, mas aquela história, não, eu preciso fazer um volume, eu não ganho para isso. Entendi. Nossa, é muita coisa triste que a gente observa nessa coisa. Mas que bom que nós temos pessoas como você que são comprometidas com a profissão, que são comprometidas com a qualidade, que conseguem, de alguma forma, trazer luz a esses temas que são tão importantes, né? Eventos envolve muita gente, então dá emprego para muitas famílias. Então você imagine, ó, o buffet, o doce, a decoração, o mobiliário, flor, tudo. Então você imagine quanto isso gera de emprego para um monte de família. Não é que, e hoje isso até consta no Brasil, ser uma revista de nível nacional, que uma boa parte do trabalho é os eventos. Com certeza. E existe limite para sonhos quando se trata de um evento, de uma festa? Não. Uma festa pode custar 200 mil como 1 milhão, 1,5 milhão. Agora, assim, a pergunta que não quer calar. Qual foi a festa mais cara que você já realizou, assim? Pode falar? De valor posso, só não posso citar nomes. Tá. Foi 1 milhão. 1 milhão? 1 milhão. Num dia, assim? 1 milhão. 1 milhão, pá. Sonho. Então, sonho não tem realmente limite. Não tem limite. Desde que você tenha conta bancária. Desde que você tenha conta bancária. E outra coisa, hoje uma festa é como se você fosse construir uma casa. A casa você não pode escolher o porcelanato, o mármore, o tipo da torneira. Então, a festa é a mesma coisa. Tem uma toalha para você alugar, desde R$20 até uma de 150, que é de um linho puro, de um rechelier trabalhado. Então, se varia muito. Por que Sorocaba, Bruno? Como que você veio parar em Sorocaba? A vinda para Sorocaba, né, foi uma mudança, vamos dizer assim, uma virada de chave de mindset. Eu conheci a minha esposa, nós ficamos amigos. Olha. Foi numa sexta-feira santa, batendo papo naqueles chats antigos, né? E nós temos algumas coisas em comum, a nossa religião. Eu vim para São Paulo fazer uma visita para um amigo, aproveitei o convite dela e vim até Sorocaba para passear, conhecer, né? Já que eu estava em São Paulo, eu achava até que era mais próximo de São Paulo, então vim para cá, conheci Sorocaba, achei muito bacana. Depois de alguns meses, nós começamos a namorar e exatamente do dia que nós falamos oi até o dia do nosso sim no altar para o casamento, deu 1 ano. Olha, que legal. Então, vi Sorocaba, uma cidade que eu falei, puxa, eu vou me mudar para Sorocaba. E foi um pouco difícil tomar a decisão, porque eu nasci no interior do Rio, na cidade chamada Três Rios, fui criado na cidade chamada Paraíba do Sul, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. 14 anos. Tinha carteira assinada, trabalhava no ramo de bebida, uma distribuidora. Que legal. E aos 19 anos tomei uma decisão de fazer um serviço voluntário. Fiquei 2 anos fora do Rio, no estado do Goiás, sul do Goiás, o Triângulo Mineiro, uma parte do Mato Grosso. Volto para o Rio de Janeiro e trabalho com pesquisa de opinião pública, onde eu tive a oportunidade de conhecer quase todo o estado. Se tiver hoje umas 20 cidades do estado do Rio que eu não pisei a trabalho. Olha, que bacana. Muito. E eu estava nessa vibe, pesquisa de opinião pública, aprendi muito, trabalhar em equipe, ficar fora de casa, conhecer o universo de vários resultados de pesquisa, tanto eleitoral e imobiliária. E conhecer a minha esposa foi a tomada de decisão de deixar o emprego e vir para Sorocaba e começar do zero, né, profissionalmente. Você começou com o quê em Sorocaba? Sorocaba, o meu primeiro emprego, para ser exato, foi através do PAT, porque o PAT ele tem um sistema hoje, o Cine, né, que ele é nacional. Então, através das suas habilidades, as suas competências que tem na carteira de trabalho, quando eu entrei na Antártica era como serviços gerais, e o que teve ali dentro do script, né, dentro do soft skill da minha parte, era serviços gerais. Mesmo que eu trabalhava na supervisão de pesquisa de opinião pública, aceitei essa vaga porque eu sempre acreditei que quando você dá um passo atrás, é um impulso, né, para você triunfar. E mostrar o seu valor, né, mostrar do que você é capaz. Exatamente. E aí foi meu primeiro emprego, trabalhei de serviços gerais numa empresa terceirizada numa multinacional, onde fazia limpeza. Eu
ficava num setor que tinha os retornáveis, algumas partes de reciclagem que tinham os retornáveis, mas foi um início, né, que eu tenho muito orgulho de dizer. Com certeza. A forma como eu pisei em Sorocaba. Fui muito bem recebido, por isso eu fiquei. E eu uso sempre, né, o ditado de mãe ou de vó. Primeiro o chá de boldo, depois o chocolate. Ah lá, é isso aí. Então, por isso eu aceitei aquela vaga, mas com metas, né? De estudar. Eu não tinha um superior quando eu cheguei aqui. Você formou em quê? Em RH. RH. Fiz RH e aí fiz algumas especializações, mas eu sempre gostei de trabalhar com gestão de pessoas, né? Desde quando comecei a trabalhar com 14 anos, sempre procurei interagir com as pessoas, buscar talentos para colaborar com a empresa. Então, sempre quando surgiu uma vaga, o pessoal me perguntava: Bruno, você conhece alguém? E eu já procurava entender qual era o perfil para trabalhar ali naquela distribuidora de bebidas. Já estava treinando o seu olhar ali, sua sensibilidade para o que você faz hoje, né? Exatamente. E olha que interessante, mesmo trabalhando ali de serviços gerais, depois eu me tornei até um operador, e operava a empilhadeira. Hoje eu posso falar que a empresa não existe mais, sem ter habilitação e sem ter o curso. Eu aprendi na marra, mas eu vi que foi uma troca muito boa. Sou grato àquela empresa, o saudoso Jorge Taus, que me deu essa oportunidade, porque eu pude contribuir com a empresa e ela também comigo, né? Que coisa boa. Por um momento ali fui arrimo de família. Naquela época o salário mínimo era R$75. Olha, gente, que loucura. E eu entrei lá ganhando R$100. Então, com 14 anos, eu ganhava mais de um salário mínimo. Com alguns meses já dobrei meu salário, tive essa oportunidade lá através das tarefas desenvolvidas. Eu sempre acreditei que dentro de qualquer espaço que você esteja, você pode crescer. E fazer o melhor que você pode, né? Exatamente. Até na família, né? Você casa Sem e pode dúvida. crescer. Você tem filhos, houve um crescimento, Exato. né? Você é promovido a pai. Então, isso é uma forma em qualquer espaço que nós tivermos. Se a gente se empenhar e a ter bons mentores, aprender com boas pessoas, a gente pode crescer. E você gosta muito de ler? Sim. É uma coisa que eu não gostava. É mesmo? Você aprendeu? Eu aprendi. Quando eu conheci, né, uma parte religiosa da minha vida, a primeira coisa que aconteceu ao visitar a igreja que eu pertenço hoje é ganhar livros. E eu falava, mas como assim alguém me dá livro? Uma coisa que eu não gosto. E aí você vai em outra reunião, livro. E quando eu fui fazer o serviço voluntário no Goiás, eu tinha que estudar muito. E até então, até os 18 para 19 anos, eu não gostava de ler. Que interessante. Não gostava. Na escola, eu nunca repeti de série, né? Naquela época existia reprova, mas minha mãe nunca me viu sentado estudando para a prova. O que eu fazia? Eu prestava atenção no conteúdo, procurava entender, não decorar, e para poder responder as questões na prova. Agora, ficar estudando para a prova é uma coisa que talvez um pecado, vamos dizer assim, que eu nunca tive a paciência. Mas a partir dos 19 anos eu fui entendendo o quanto era necessário e para trabalhar a mente. Hoje eu sou, naquela época, quando o livro era o pior presente que eu teria, né, recebido, hoje o melhor presente que eu recebo é um livro. E é muito interessante, Lilian, porque o plano espiritual é de uma energia. Sem dúvida. E é o tal do padrão vibratório. Isso. Eu tô entrando numa fase da minha vida, eu falo pra minha esposa. Eu chego em casa e falo, Juliana, eu tive contato com gente tão gostosa hoje. As pessoas me encheram de coisas boas, mas as coisas boas não é o que elas me foram consumir no meu, não. Elas me entregaram histórias e eu me perco na conversa, né? Eu estouro no tempo. Assim, e me entregaram coisas ótimas. E isso não tem preço. Gente, para quem não sabe, a minha mãe, ela se existe fã do Dr. Daniel, acho que ela é a primeira da fila. E de quando em quando ela fala assim, será que é chato eu voltar lá no consultório só para levar um bolinho? Não, a sua mãe é uma graça. A primeira pessoa que eu perguntei para você como que ela tá, ela é um amor. Porque ela assim, uma gratidão muito grande, porque pessoas como ela, receber carinho de um médico como você, porque você é pago para fazer o seu trabalho, mas você vai além, né? Você vai além. E muitas vezes você faz o que nem precisa ser feito, por amor. Mas eu falo que, assim, a nossa vida é um grande espelho. Tudo que a gente joga de amor para alguém, tudo que a gente joga de dedicação, tudo que a gente se entrega,
volta. É verdade. Volta. Então, tem pessoas, eu falo isso sem demagogia, tem pessoas que eu atendo que voluntariamente, que o que elas me dão é mais do que uma pessoa que me pague muito bem. Imagino. Isso é fato. Quando um amigo me liga sábado à noite, Daniel, meu filho caiu e abriu a boca na piscina. Sábado à noite, eu me sinto honrado de uma pessoa confiar em mim. Imagina. Nesse momento. Uhum. E aí você fala assim, nossa, mas... E eu falo, inclusive, a tua confiança não tem preço. Essa é a questão. E essa é a essência da medicina. É você falar assim, meu Deus, que problema que eu tenho, mas eu sei quem vai resolver. Isso é a medicina. Por isso você é tão especial, por isso não precisa de Instagram, não precisa de redes sociais, ele é o que ele é. Daniel, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu ficaria horas. Eu ficaria também. Conversando com você sobre isso. É um privilégio muito grande. Eu tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito visualizado, porque as pessoas têm pouco acesso a te conhecer. Já que ele não tem redes sociais, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o Daniel, esse ser humano incrível, aqui no nosso podcast Histórias de Sucesso. Eu vejo que tem muitos jovens, principalmente na área do jornalismo, que estão aí ingressando na universidade, que estão pensando, né, em brilhar um dia. O que você diria para essas jovens e esses jovens que um dia querem ingressar nessa área que você atua? Que estudem bastante, que realmente façam o que o coração mandar. Porque hoje a gente vê muito o mercado de formadores de jornalistas só para um lado de revista. Ou pro lado das redes sociais. Tá. Mas ele também precisa pensar porque ainda existe impressos no país. Tá. Né? Eu falo que a gente não fechou o impresso porque a gente ainda tem aquele leitor que vai na banca e retira o jornal. Porque uma coisa não exclui a outra, correto? Não. E aí, eu fico pensando assim, tem muito jornalista que passou pela gente como estagiário e falou, eu não gosto de jornal. Tá. Mas por que você faz jornalismo? Porque eu quero fazer blog. Falei, legal. Mas você já tentou escrever para jornal? Não, eu não tenho texto para jornal. Tá. Ok. E que nem eu falo, hoje a gente tem um grande problema em capacitar no período que a gente tá. Então, a gente tá com o carro andando e não dá para trocar a roda com ele andando. Certo. Então, por exemplo, hoje o mercado ele não consegue preparar um jornalista para trabalhar dentro de uma redação impressa como era antigamente. Uhum. Antigamente, você via as redações enormes. Os grandes São Paulo, os jornais de São Paulo, você ainda vê grandes redações, porque trabalham com impressos de rotação muito mais alta do que a nossa. Mas redações menores, hoje a gente é uma redação super enxuta, eu tenho 10 funcionários. E dentro de jornalista eu tenho 1 jornalista e 3 estagiários, então é uma redação super enxuta. Uhum. E a gente tá falando de uma região que eu atendo 3 regiões, né? Dentro da região metropolitana. Eu queria poder atender todas as cidades da região metropolitana, mas por causa dessa escassez a gente não consegue. E se a gente consegue, é alguém de fora. E aí você tem que dar moradia, né? Mas eu falo que o sonho precisa ser vivido, você precisa passar pela vivência do sonho para saber, é realmente isso que eu quero? Não é o que eu quero. Né? É como eu sempre digo para as minhas filhas, o que vocês quiserem fazer, a gente sempre vai apoiar. Então eu penso assim, os pais de hoje, jornalistas formados, ou se formando, apoiem o seu filho, né? Seja ele para o impresso, seja ele para a revista, seja ele para o digital. A gente sabe que a gente vai viver numa era cada vez mais digital. Uhum. A inteligência artificial tá aí para provar isso. Uhum. Quando ela surgiu, a gente falava, imagina, eu não vou colocar isso no meu jornal. E agora já não vive sem. Não, até as figurinhas a gente faz de inteligência artificial. A gente já não usa mais a figurinha que você me manda e eu vou mandar para outra pessoa. Não, a gente cria a nossa própria. Você sabe que eu participei de uma palestra um tempo atrás, de um evento que chamava Welcome Tomorrow. E ele falava sobre os próximos 50 anos, como seriam, né? E eu tinha que preparar uma palestra pensando nisso. E uma das frases que eu lembro que fez bastante sucesso foi quando eu falei assim, as pessoas acham que os robôs vão roubar a cena. O problema não são os robôs, o problema somos nós nos robotizarmos. Uhum. Né? E assim, a gente está vivendo realmente essa transição, a inteligência artificial pode ajudar e vai ajudar muito, a gente só não pode virar um robô, não é? Perder essa essência, esse carinho, o conhecimento, né? Porque não adianta nada, se você não tem conhecimento, como é que você vai perguntar uma coisa
que a inteligência artificial possa te dar um retorno. Quando a gente gera prosperidade, a prosperidade, ela emana na nossa vida também. E você sempre teve esse cuidado, né? Acho que tem um princípio que fala que, né, o poder revela as pessoas. Né? O dinheiro e o poder são algo muito perigoso para quem não sabe lidar com isso. Exato. E assim, um princípio que eu acredito muito, que o dinheiro, ele revela aquilo que está dentro de você, ele potencializa. Isso. Se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa desonesta, se você é uma pessoa, né, que não colabora, não tem sensibilidade, o dinheiro vai te trazer para você, possivelmente, ser uma pessoa má, ser uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que só pensa no dinheiro em si. Né? E o poder é a mesma coisa. A política, infelizmente, ela está nesse nível justamente porque as pessoas que se colocam à disposição, às vezes são pessoas que não têm interesse coletivo, né? Têm um interesse particular. Tá. E nós estamos aqui para fazer essa diferença realmente de transmitir. Eu acredito que Deus não tem projeto particular, Deus tem projeto coletivo. Exato. Né? Quando você olha para as pessoas, e não é um jargão, né? Porque a nossa vida é assim, Deus vai colocando as pessoas no nosso caminho para que a gente possa ser ponte, possa ajudar. E quanto mais a gente ajuda, por isso que eu tenho certeza que Deus tem projeto coletivo. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente faz, mais a gente é abençoado particularmente. É isso. Né? Então, quando a gente doa, a gente recebe. Né? E a gente nunca ganha de Deus em dar. Né? E não é uma troca, é algo natural. É natural. Né? Você não faz para ganhar, você ganha por que fez. É algo natural, é uma, vamos dizer assim, é uma contabilidade divina mesmo. E que a gente não precisa nem se preocupar com o saldo, porque ele está lá. Aqui você fez, aqui você recebe, aqui você fez ou aqui você paga, e assim vai, a contabilidade de Deus, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu faço parte de uma igreja quadrangular, desde criança, tudo que eu sei, que eu aprendi, foi dentro desses princípios. Igreja nada mais é do que você ser uma pessoa boa. Exato. De você servir, isso. Né? De você olhar os ensinamentos, todos os princípios hoje que estão dentro da administração, seja qual for, ela tem princípio bíblico, né? Você traz histórias bíblicas que te dá um contexto de como você se comportar em qualquer área da vida. Né? E eu tenho três coisas que eu falo sempre para os jovens. Né? A eternidade é real, eu acredito muito nisso. Eu também. A vida é muito curta. Sem dúvida. A gente está passando aqui um período e passa muito rápido. Muito rápido. Ontem a gente tinha 18, querendo fazer 18, hoje a gente não quer fazer mais aniversário. Não, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta de ficar mais velha, mas tudo bem, fica para a próxima. E você vai prestar conta daquilo que você faz. Verdade. Ponto. Se a gente tiver noção bem disso, né, de falar, puxa, eu não estou aqui à toa, né, eu tenho um plano maior do que isso. A vida é muito curta, gente. Para de ficar brigando, para de ficar sendo uma pessoa mesquinha, sendo uma pessoa ruim. E você vai prestar conta. Com certeza. De tudo aquilo que você está fazendo. É verdade. Né? E essas duas, anterior a essa, é consequência do que você faz. Né? De quem é você, de como que você trata as pessoas, como que se você é uma pessoa boa, se você tem uma autoliderança das emoções. Exato. Né? A vida ensina muito a parte técnica. E esse é um problema sério do Brasil. Né? Quando a gente fala educação financeira, por exemplo. Né? Que escola que ensina educação financeira se você não fizer economia e administração? Todas as demais profissões não ensinam como você fazer gestão de recursos. Né? Não ensina comportamento. Não adianta você ser muito inteligente e ter um comportamento desregulado. Eu vejo, eu sempre falo na empresa, inclusive, você é contratado pelo seu currículo e é admitido pelas suas ações. Né? Porque currículo não quer dizer nada. Então, são as suas ações dentro de uma organização que vai definir a sua longevidade dentro dela. Né? Então, assim, uma pessoa, muitas vezes, que não tem tanta capacidade técnica, mas ela é ensinável, né? Ela tem bom caráter, tem boas ações, é muito mais fácil de você mantê-la, assim, por bastante tempo dentro de uma empresa. Eu tenho aí colaboradores que entraram comigo
com 14, 15 anos e hoje são gerentes, ou seja, foram ensináveis. Você vê aquele caráter ali, né, de princípios, tal. É muito legal isso. Agora, tem pessoas que vêm com um currículo maravilhoso, mas assim, na primeira oportunidade, você fala, não dá. Não combina com os nossos valores internos. E é isso mesmo. Então, a gente tem que trabalhar isso. E quando a gente se conhece, quando você sabe o que você aceita, o que você não aceita, né? Até onde qual é o limite daquilo que você aceita, fica muito fácil a gente conviver com as pessoas. Como é a Fernanda, mãe empreendedora? Não é fácil. Não é fácil e eu sinto que eu ainda busco o ponto de equilíbrio. Mas a minha terapeuta disse que eu vou buscar pro resto da minha vida, então... Sem dúvida. Eu acho que equilíbrio, esses dias eu estava pensando sobre isso, porque a gente fala assim, o ideal é a gente ter equilíbrio. Mas você percebe que o equilíbrio, ele é o desequilíbrio equilibrado? Não sei se vocês me entendem. Mas, gente, se você tiver equilíbrio, você vai ser mediano em tudo. Sim. E tem hora que o equilíbrio é você desequilibrar, mas de tal forma que você não perca a visão do todo. Sim. E depois você recupera, né? Porque tem hora que você realmente tem que focar naquilo que você está fazendo. Hoje eu tenho que preparar massas, então foca e faz o melhor que você pode. Sim. E daí você tira um outro dia e fala, hoje eu vou ser mãe o dia todo. E daí... E amanhã você vai trabalhar. E o básico bem feito, Sim. né? Eu tenho pensado muito dessa forma. Um dia eu sou muito trabalhadora na Linguini, tô firme lá, trabalho muito, 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 muito. E daí no dia seguinte eu vou e fico com a minha filha e não me culpo e tá tudo bem. Mas, graças a Deus, a gente tá num momento da Linguini que ela tá crescendo. Uhum. Então eu tô tendo que ficar mais tempo na Linguini do que em casa. E daí isso me dói um pouquinho, assim, porque cresce muito rápido. Cresce muito rápido, mas eu acho que se você também não estiver alinhada com seus valores, com as coisas que te fazem bem, você não vai ser... Ninguém consegue ser mãe 24 horas por dia. Deus que me livre. Né? Ninguém consegue. Eu falo que quem consegue ser mãe 24 horas por dia tá dando uma mentidinha. Porque tem hora que você fala, por favor, me dá um tempo. Eu queria só fazer um xixizinho sozinha. É mais ou menos isso. Então, não é o fato de você estar grudado que você está dando qualidade. Sim. Qualidade é outra coisa. Não, às vezes você tá de saco cheio e daí bota a criança lá pra assistir o desenho e você fica lá, vivendo. Uhum. Tomando seu café. E assim, eu sou uma pessoa que eu não aguentaria ser mãe 24 horas por dia. Eu ia surtar. Eu acho que a gente, nesses dias modernos, em que a gente está sendo cobrado de tantas coisas, porque você tem... se você é empresária, ainda você tem que estar bem, você tem que estar cuidando de você tem que preservar seu casamento, e são muitas coisas para pensar, né? Muito. O jovem hoje, ele está sempre em busca da notoriedade. Então ele pinta o cabelo de roxo, ele faz tatuagem, põe piercing. E, na verdade, o que ele está buscando é ser notado. Entendi. Só que o que acontece? A mesmice acaba se tornando todos iguais. Todos iguais. O que vai diferenciar o ser humano? O seu conteúdo. Exato. É seu universo interior. Então, a arte é mais isso hoje. Eu penso hoje, com meus 67 anos, eu penso hoje na formação do ser humano. Então, se vai ser um artista, se vai ser bailarino, se vai ser professor, se é um coreógrafo, a dança tem várias vertentes que você pode trabalhar, como eu faço hoje. Uhum. Né? Mas o importante é você trabalhar a sua construção como ser humano, como cidadão, como patriota, como amar a sua família, a sua terra, as suas coisas. Exato. E o artista é isso, ele vai levar essa paixão. E é isso que nós precisamos, que as pessoas acreditem que... Qual é a profissão que dá dinheiro? É aquela que você ama, você faz que você acorda, que você... Ai, meu Deus, hoje eu vou fazer tal coisa. Então você tem essa proposta. É acreditar naquilo que você ama. Não importa se você vai ser médico, dentista, advogado, seja o que for. Fazer origami, fazer papel.
faça com amor. O melhor que puder. O melhor que puder. E até por você foi uma precursora como empreendedora na cidade, porque você criou a sua escola. Sim. E isso é empreender além da arte, porque ter uma escola você tem que enfrentar desafios de outras ordens, né? E uma das coisas que realmente mudou a minha vida, eu casei com o amor da minha vida. Quantos anos já? Já tem 44 anos. Uau! E eu e meu marido, ele é que sempre acreditou em mim, sempre. E nós, então, nos tornamos... depois que ele se aposentou, ele trabalhava com empreendimentos, com fazenda em Minas Gerais. E quando ele realmente se aposentou, eu falei, eu preciso de você. Porque eu, como diretora artística, como professora, como coreógrafa, você não entende muito na área administrativa. E o Jim, ele morou na Inglaterra tempo, PhD em Oxford, e administrador de empresas. Uhum. Ele falou, tá bom. E foi o maior desafio da vida dele, porque administrar uma empresa é uma coisa, agora administrar uma escola de balé, você não tem noção. Mas isso que eu falo. É um desafio total, porque é muito individualizado. Cada caso é um caso. Ele ficava louco da vida. Porque até ele conseguir entrar nesse universo, né? Imagina. Que não é... acostumado com uma estrutura. Exato, né? Aquela coisa certinha e tal. Eu olhava pra ele e falei, mas olha pra essa criança, mas ela não é linda? Meu pai, a mãe tá com dificuldade, mas ele é maravilhoso. Eu já pegava no... Então, ele realmente foi um aprendizado para nós dois. Nós construímos nossas filhas, Nicole e Nathalie, também viveram a sua infância e juventude dentro da academia, da escola. Se tornaram professoras e coreógrafas maravilhosas. Que legal. Mas cada uma seguiu o seu caminho. A minha filha mais velha, Nicole, mora nas cercanias de Seattle já há 17 anos, casou-se com o Matthew, ele é meu genro, ele é um coronel da Força Aérea Americana, que já está aposentado, ele é médico dermatologista. E como ele não tem compromisso com cirurgia, ele já está aposentado da Força Aérea, eles viajam muito. Meus netos lindos, a Luli com 11 e o James com 7 aninhos. E a Nathalie, minha caçula, casou-se com um empresário, né, do supermercado Correio, Rogério. E ela administra o supermercado do marido, quer dizer, ela pegou a área da dança, que é uma professora de sapateado americano incrível, com prêmios internacionais, faz hipismo também há muitos anos, é a paixão dela. Super eclética. Super. E agora administra o supermercado do marido, tem o meu neto Henrico, que é uma coisa linda, meu parceiro, tem 9 aninhos. Que graça. Porque é o que mora aqui, né? Então, a gente é muito, muito chegado pela proximidade. Então, nós somos uma empresa familiar. E nada melhor do que isso, porque é o seguinte, eu estava comentando até aqui com o Nicola, uma empresa que tem quase 50 anos, com o mesmo objetivo. Isso é uma raridade. Porque você tem uma empresa onde você caminha. Eu falei, é esse o objetivo que eu quero. Sempre fui muito curiosa a nível de... Porque hoje nós temos a tecnologia, né? Sim. Temos um vídeo, temos mas eu acho que isso, ela acomodou muito as pessoas.